Imagine um homem como nenhum outro, que desde o seu nascimento foi perseguido, desafiado e testado de maneiras que você jamais poderia imaginar. Mas não estamos falando de uma guerra comum. Estamos falando de uma batalha espiritual, uma luta contra forças invisíveis, onde o destino da humanidade estava em jogo. E você sabia que essa guerra começou antes de Jesus nascer? Vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Desde o momento em que Jesus veio ao mundo, as trevas sabiam quem ele era, o Salvador, o Filho de Deus. Mas essa batalha espiritual não seria vencida por milagres ou palavras bonitas. Não. O que Jesus enfrentou era muito mais profundo e perigoso do que você pode imaginar. Quando Jesus completou 30 anos, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Ali, sozinho e com fome, ele enfrentaria o primeiro grande teste espiritual de sua vida. Imagine estar completamente só, no calor do deserto, sem comida, sem água. O que aconteceria se você fosse tentado no seu momento de maior fraqueza? O que escolheria? Ceder ao desejo imediato ou confiar que algo maior está em jogo? O diabo apareceu, oferecendo soluções fáceis. Ele sabia que Jesus estava faminto e usou isso para tentar desviá-lo de sua missão. Transforme essas pedras em pães, ele disse. Mas Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não cedeu e a batalha espiritual continuava. Mas essa não foi a última tentação. O diabo tentou de outra forma. Levou Jesus ao pináculo do templo, desafiando-o a pular e provar que Deus o salvaria. Será que Jesus confiaria em Deus, mesmo em uma situação impossível? Ou ele cairia na armadilha da vaidade e orgulho? Jesus respondeu novamente com a verdade: não tentarás o Senhor teu Deus. Cada tentação que o diabo lançava era derrotada pela palavra de Deus, mas a batalha estava apenas começando. Mas nenhuma tentação foi tão intensa quanto a que Jesus enfrentaria mais tarde, na cidade de Jerusalém. Agora imagine isso. Você está prestes a ser preso, humilhado, açoitado e finalmente crucificado. Você sabe que essa é a única forma de salvar toda a humanidade. E o que mais dói? Você sabe que a vitória não virá sem sofrimento. O que você faria? No jardim do Getsêmani, Jesus orou angustiado: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele estava se preparando para a batalha espiritual final, onde as trevas tentariam de tudo para impedi-lo de seguir o caminho. A pressão espiritual era indescritível. Como Jesus, que era Deus, poderia estar tão angustiado? Mas mesmo na dor e no sofrimento, ele se entregou à vontade de Deus, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua. A batalha espiritual estava prestes a alcançar seu ápice. Na cruz, quando Jesus foi pregado, parecia que a batalha estava perdida. O céu se escureceu, a terra tremeu e a humanidade olhava sem entender. Mas foi ali, naquele momento de maior desespero, que Jesus venceu. Ele não estava apenas morrendo. Ele estava derrotando as forças do mal que aprisionavam a humanidade. Quando Jesus disse: está consumado, ele estava declarando que a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno havia sido alcançada. Aquilo que parecia ser uma derrota foi, na verdade, a maior vitória de todas. A cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória. Quando Jesus morreu, ele destruiu a obra do diabo, levando sobre si todos os pecados do mundo. Mas a história não termina na cruz. Após sua ressurreição, Jesus passou mais de 40 dias com seus discípulos. Ele os preparou para uma nova fase da batalha, onde eles não estariam sozinhos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para os capacitar a continuar o trabalho, a lutar contra o mal, agora com o poder do alto. Mas aqui está a pergunta que você precisa refletir. Se você já foi salvo por Jesus, então por que a batalha espiritual ainda continua? A guerra não terminou com a ressurreição. Ela continua em nós, cada dia, em cada escolha, em cada desafio que enfrentamos. Agora, com o Espírito Santo em nós, somos mais que vencedores. A batalha não é nossa, mas de Deus, e a vitória já foi conquistada na cruz. Mas como seguidores de Cristo, precisamos continuar lutando a boa luta, com a força de sua palavra e com a autoridade que ele nos deu. A guerra de Jesus contra as trevas não foi apenas um evento histórico. Ela é real,
Ela acontece todos os dias, em cada coração, em cada decisão. As forças do mal ainda tentam nos desviar do caminho, mas temos a certeza de que, em Cristo, já vencemos. Lembre-se, a batalha espiritual que Jesus enfrentou foi travada para que você pudesse viver em liberdade. A guerra não acabou, mas a vitória já é nossa, porque Jesus já venceu e nós, com Ele, somos mais que vencedores. Quando Ele voltar, Ele virá não como um cordeiro, mas como um leão. Ele virá para julgar as nações, para derrotar para sempre o mal e reinar em glória. A vitória final será dele, mas até esse dia chegar, nossa missão continua. Cada vida que toca a verdade de Cristo, cada coração que é transformado pelo poder do Espírito Santo, é uma batalha vencida. O que você está fazendo hoje para avançar o reino de Deus? Como você está enfrentando suas próprias batalhas espirituais? Agora, mais do que nunca, o mundo precisa de guerreiros espirituais. Mas como Jesus nos ensinou, não lutamos com armas físicas, nem com poder humano. Nossa arma é a oração, nossa armadura é a fé. Você sabia que mesmo nos momentos de maior fraqueza, quando você ora, você está levantando uma muralha contra o mal? Quando você clama ao Senhor, você ativa a força que derruba fortalezas espirituais. A oração não é apenas um pedido de ajuda, ela é um ato de guerra contra as trevas. Mas a fé também é uma arma, fé que resiste, fé que crê quando tudo ao redor parece cair. Jesus nos ensinou que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. E assim, com nossa fé em Cristo, nós também podemos mover montanhas, vencer a adversidade e resistir ao mal. Jesus nos deixou um legado inestimável. Ele nos mostrou que as trevas nunca podem prevalecer sobre a luz. E agora é nossa vez de carregar essa luz. A guerra espiritual de Jesus não é apenas uma história do passado. Ela é uma realidade viva em nós hoje. Cada dia é uma batalha. Mas já sabemos, a vitória já foi conquistada na cruz. Nosso trabalho agora é viver essa vitória, testemunhando da graça de Deus, resistindo ao mal e proclamando a verdade de Cristo até o seu retorno. E quando Ele voltar, nós com Ele reinaremos em glória. A guerra espiritual de Jesus não acabou. Ela continua em cada um de nós. E enquanto a batalha estiver sendo travada, saiba, você não está sozinho. Jesus, o vencedor, está ao seu lado e em seu nome, você é mais que vencedor. Quando você se sente fraco, o Espírito Santo é a sua força. Quando o medo invade seu coração, o Espírito Santo traz coragem. Quando o inimigo tenta encher sua mente com mentiras, o Espírito Santo traz a verdade. Ele é o Consolador, o que nos guia em toda a verdade e nos ensina a guerrear espiritualmente com poder e autoridade. A guerra espiritual que começou com Jesus não é algo do passado. Ela continua até hoje. Todos os dias o inimigo tenta nos derrubar, tentar nos enganar, afastar-nos da verdade e da luz. Mas como discípulos de Cristo, somos chamados a resistir e lutar com a mesma autoridade que Ele nos deu. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. E sabemos que em Cristo já somos mais que vencedores. Não importa quão grande seja a luta ou quão difíceis pareçam os obstáculos à frente. Jesus já conquistou a vitória por nós. E agora, com o Espírito Santo em nós, podemos vencer qualquer batalha que se levante contra nós. A guerra espiritual não é um evento distante, mas uma realidade diária. Mas lembre-se, não estamos sozinhos. Com Cristo, somos invencíveis. Agora, com coragem renovada, com a força do Espírito Santo, vamos nos levantar e declarar a vitória de Cristo sobre nossas vidas. Oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vitória que conquistaste por mim. Na cruz tu venceste a morte, o pecado e as trevas. Tu, o Rei da Glória, derrotaste todo o mal, e em ti sou mais que vencedor. Eu declaro com fé que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tu és minha força, minha rocha, meu Salvador. Espírito Santo, habita em mim com poder e sabedoria. Capacita-me a resistir às tentações, a vencer o mal em todas as suas formas. Que a tua presença me guie, me ensine a verdade e me fortaleça em todas as batalhas. Com o teu poder, nada poderá me derrotar.
Pai Celestial, eu me entrego a Ti, confiante de que, através de Jesus, já estou vitorioso. Que a Tua vontade se cumpra em minha vida, que eu seja um guerreiro do Teu reino, espalhando a luz e a verdade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A guerra espiritual que Jesus travou não foi apenas por Ele, foi por você. Agora a vitória está em suas mãos. Viva em vitória, viva com fé. Viva com a certeza de que o maior conquistador de todos os tempos já venceu por você. E lembre-se, em Cristo, a vitória já é sua.